todos e expressar a minha alegria, em primeiro lugar, por termos possibilidade de estar aqui e debater as questões tão importantes na perspectiva sincrónica e diacrónica, encontros e desencontros entre Madeira e o resto do mundo. Como podem ver, realmente de longe, Oliares são os países eslavos, sobretudo que analisam, que introduzem na sua mitologia oficial, nacional, cultural, elementos, brilhos de que sabem ou de que pensam que sabem sobre a missionação ibérica. Não vou falar, obviamente, sobre todos os aspectos. O mais importante para mim é mostrar um pouquinho o mapping entre Slávia Latina e Slávia Ortodoxa e como chega a informação sobre a Madeira e missionação portuguesa e espanhola. Depois, sobretudo, indicar os mais importantes determinantes que marcam aquelas posições. Obviamente, o mais importante elemento vai ser o jogo, o dinamismo entre a lenda negra e a lenda branca, porque é isto que realmente emociona e causa várias atitudes, às vezes muito espantosas. E aqueles paradoxos, queria depois mostrar três elementos mais paradoxais de jogos entre o bem e o mal desta parte do oceano que vai para a Europa eslava, que em princípio aqui se pensa Europa Oriental. Como podem pensar, são realmente olhares de ao longe, significa menos possibilidades, sobretudo naquela época de contato, significa muitos estereótipos que têm tendência para longa duração. Só para organizar o espaço falamos dos países eslavos, que no período moderno muitos deles estavam ainda em estado nascente, portanto falamos do ponto de vista do mapa de hoje, entre a Slávia Latina e a Slávia Ortodoxa, que em princípio deveria se chamar Cirilitatis Ortodoxa, porque a Ortodoxa é a partir do século XI. Como podem ver, estes são os nomes mais ou menos atuais dos países. Bósnia tem aquela coisita, porque em princípio os bósnios não se pensam eslavos, mas a língua e a cultura originalmente é isso, portanto, como podem ver, e os próprios eslavos têm dificuldades em ver e definir isso próprio. O que é mais importante do ponto de vista de olhar para a missionação, para a identificação ou ver-se como antípodes perante o mundo ibérico e missionação ibérica? São, sobretudo, possibilidades de pensar sobre a cristandade em si própria. Neste momento vamos falar, na maioria dos casos, de identificação, de orgulho, de pensar que os portugueses são a vanguarda da Europa, da cristandade, da Europa, neste sentido positivo. Mas a história vai dirigir para, às vezes, definições e olhares bastante esquisitas de que enfrenta. Olhando para o ano 1514, de que começamos aqui a nossa análise e visão, que se passava lá, já como tinha dito, depois do grande cisma do Oriente, temos um forte bloco dos países ortodoxos que vão ser sempre mais afastados do que nós pensamos como católico ibérico jesuítico, depois, a partir do século XVII, naquela parte da Europa, desta definição. Mas também vemos que estamos três
anos antes de Lutero. Portanto, estamos num momento muito importante. E para uma parte desta Europa eslava, sobretudo Boêmia, que é muito, muito importante, somos já depois da primeira onda de reformação. Falo do hussitismo, que foi muito forte, muito importante e marca depois também a visão do catolicismo muito forte. E o catolicismo naquela altura são os Habsburgo, e os Habsburgo até 1640 são também portugueses. Portanto, falamos de uma visão através de pensamento dinástico, político, perseguição e não do conhecimento como tal, da pesquisa dos pormenores. Falamos das comunidades muito marcadas pela visão de ser antemoral a cristianidades e comunidades que pensam que através primeiro entram na Europa através da cristiandade, portanto com ela também vai no futuro identificar a sua visão de independência, a construção dos Estados. Portanto, há muitos complexos momentos nesta história. E por isso temos aquelas leituras paradoxais de dinamismo entre lenda negra e branca. E aqui queria mostrar três mais interessantes, na minha opinião. Do ponto de vista cultural, Rzeczpospolita é um nome polaco de república das duas nações, de que vou falar em breve. Depois, perante os Habsburgo, vou falar sobre os paradoxos políticos e religiosos, dois exemplos pequeninos. E o terceiro, paradoxo político-social, o elemento social aqui vai ser importante, e este é o caso da Rússia. Passando para o primeiro, pensando nas leituras paradoxais. Porque Rzeczpospolita, que é a República das Duas Nações, Polônia e Lituânia, podem ver aqui um mapa, esse é um experimento político, cultural, que durava mais do que 2 séculos, mas depois desapareceu do mapa da Europa em 1795. E temos aqui um Estado onde são a Polônia, a Lituânia, e um Estado no fundo a Ucrânia, a Bielorrússia, a Lituânia, obviamente, já está. Portanto, temos vários eslavos. A Lituânia não é eslavo, mas tem muitos russos. Portanto, temos aqui uma ponte entre a Eslávia ortodoxa e a Eslávia latina. Porque isso é tão estranho e tão importante ver depois, através desta nobreza deste país, esta parte de então, estranho, porque é um país onde se pensa que a democracia foi oferecida por Deus. É o povo escolhido. Nós sabemos bem que os portugueses pensavam o mesmo, da outra parte da Europa também se pensava. Portanto, era a democracia mista, porque foi o rei eleito. E então, todos os nobres tinham a possibilidade de votar, chamava-se liberum veto. Imaginem uma votação num parlamento quando basta um voto negativo de um nobre que impede tudo. Isso foi teoricamente e depois realmente, praticamente possível durante aqueles 2 e metade. O que foi importante? Na altura se pensava que cada nobre era em ligação direta como um bispo com Deus. Portanto, não vai abusar desta possibilidade. E até a segunda metade do século XVII, realmente não. Isso tudo dá grande orgulho, grande ideia de especificidade, de ser escolhido. E isso é também a mitologia nacional que depois olha para o mundo ibérico. Por quê? Aqui tem características de que não vou poder falar porque já tenho medo da professora.
professora Cristina, mas podem ver aqui que tudo isto foi bastante complexo. Assim sendo, esta estranha nobreza, falamos de uma democracia no fundo, porque grande parte da população tem possibilidade de votar e escolher o rei que é eleito, e mais também a liberdade religiosa de denominação, mais ou menos possível, e depois também é uma nação política, não é nação-estado. É nação política, significa que não importa a religião e a origem étnica, o que importa é ser nobre, porque isso foi, no fundo, o mundo. Portanto, eles têm a possibilidade de que são os melhores. E a cultura, obviamente, é rural. E os portugueses, que são o mundo do mar, que andam nos mares onde não há caminho, isso tudo é um locus horribus, pois, tudo isso é terrível para esta parte do mundo. Mas existe também identificação. Existe a ideia que os portugueses e os espanhóis mostraram a possibilidade de aproveitar o espaço, organizar o espaço e, obviamente, nesta parte da Europa, pensa-se sobre o leste. Como é que aproveitar o caso dos portugueses e espanhóis para o leste da Europa e a Ásia. Primeiro, podem já ver o primeiro texto, 1517, Martin Mihovita descreve as terras e já sabe sobre Madeira, sobre os portugueses, já mostra este caso como um caso o melhor para aproveitar, e primeiro os portugueses espertos aonde vão logo habitam e depois também arrancam a cristandade para mais e mais e mais. Portanto, falamos bastante cedo de conhecimento. E, obviamente, isso também é muito útil para procurar índios próprios. Portanto, índios próprios para aquela nobreza vai-se procurar na Rússia, no leste outra vez. Os turcos também, mas o problema é que é a Rússia. E como podem ver aqui, que se normalmente pensava que, como os portugueses e os espanhóis tinham os seus, nós temos os seus, sempre isto é uma forma de servir à cristandade. E, no fim, pus aqui longo período de guerras, que no fundo são originais. Portanto, os portugueses e espanhóis, de algum lado, pode-se dizer que são, de algum modo, responsáveis pelas guerras contra o leste, porque isso era para aproveitar como exemplo. Mas também, voltando para o negativo, gente que anda, em vez de mencionação, sobre encontrar o ouro e aquela nobreza, cada vez com anos e séculos mais pobre, pensava que era melhor ser modesto. E como o ouro dos portugueses e espanhóis foi aclamado por todo lado, assim aparece grande negativo. Sim? Nós, aqui, Axis Mundi, vivemos com a benção de Deus. Vocês não podem ter benção de Deus, não há aprovação divina para este mundo. Portanto, temos aquele jogo. Aqui, sobretudo, a ideia de liberdade, aquela liberdade dourada é mais importante do que a gente. E aparece uma coisa tipo luta ideológica. Temos muitos textos, sobretudo na poesia ideológica daquela nobreza média, sobretudo, que constrói a ideia de nós somos melhores, nós somos o melhor que Deus deveria inspirar, deveria abençoar. Mas também, obviamente, era inveja. Inveja podia ser, entretanto, só expressada na corte. Não era possível no mundo da igreja, da nobreza média. A igreja nobreza média tinha que pensar que o ouro dos espanhóis
espanhóis era mau e dos portugueses, e era melhor viver assim modestinho na sua quinta pequenina e não andar assim fora com vento à procura de aventuras. Segundo paradoxo, já quase, o paradoxo político-religioso. Isto é o problema de Habsburgo, que deveria estar com maiúscula, desculpa. E isso, como já tinha introduzido, era a maneira de ser presente fisicamente, através dos representantes de Habsburgo. E aqui é muito interessante o caso de Boêmia, que contrasta com a Eslováquia, obviamente futura, a Eslováquia e futura República Checa. Temos dois países tão pertinhos que há pouco tempo que faziam um país, e vivemos historicamente no período moderno totalmente diferentes mundos. A Eslováquia é católica e com influência de Habsburgo e dos Habsburgo e de Hungria. Praticamente nos textos, nos arquivos, só se vê de acordo com a visão geral, o dinamismo de legenda negra e branca. A Boêmia, os colegas de República Checa há pouco tempo fizeram grande pesquisa nos arquivos e encontraram que tudo que fizeram os portugueses e os espanhóis, tudo era mau com índios, tudo praticamente, porque foi tão forte a perseguição, tão forte, que no fundo, através disso, se expressava um grande não perante a política e os fatos não importavam para ninguém, era a maneira de expressar a sua negação perante, pronto, e o efeito é que hoje a República Checa é, entre os países eslavos, o país com mais percentagem de ateus. Afinal, temos consequências deste tipo. Paradoxo político-religioso, isso é segundo, também nas regiões pospolitas, uma coisa muito interessante. Imagina o ano 1705, e quando os portugueses praticamente não pensaram na restauração, já foi muito tempo que passou, já, ok? Na Polónia, no norte da Polónia, em Gdańsk, num colégio protestante, organiza-se grande debate sobre a restauração portuguesa. E falam de uma coisa bem preparada, com atos, com fatos, com partes, grande debate. Por quê? Isso não foi sobre os portugueses e os espanhóis, isso foi instrumentalização, que foi importante, era porque eram anti-Habsburgo e demonstrar que os portugueses tinham possibilidade e tinham direito de se livrar dos Habsburgos, assim sendo todos deveriam se livrar, e assim também era necessário falar e sublinhar que os portugueses foram muito melhores para os índios. Era muito importante distribuir, diferenciar esta. Portanto, é mitificação dos países ibéricos de acordo com o anti-habsburguismo do mais importante autor deste debate. E terceiro caso é o caso da Rússia, porque é social. Como podem imaginar, a Rússia no século XVIII, XVII, XVIII é o país de camponeses praticamente chamados almas contadas. Portanto, lá não se deixa falar de lenda negra, não se deixa, porque não se pode fazer analogias entre os dois países. Como podem ver, obviamente podia falar muito mais, olhares de longe implicam pensar na estereotipização, na aproveitação, no fundo, no aproveito de história e dos fatos diferentes, e pronto, e isso é bastante dinâmico ao longo da história. Muito obrigada.